Perfeito. Ana, faz Tem essa uma oração. aura aqui, ó. Oi? Tem uma aura em mim aqui, ó, tá vendo? Ah, É o brilho das estrelas. Ana, faz a oração de abertura pra gente, aproveitando aqui. Falou comigo? Isso. Ora. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento que nós estamos em família reunidos. Senhor, esteja presente, nós te convidamos para que o Senhor dirija essa reunião, Pai. Coloque em nossos corações o desejo de te buscar com intensidade, com profundidade. Senhor, abre nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer, nos faz sensíveis à sua voz. Dirija agora a vida de cada um de nós aqui, dirija nossas palavras, Senhor, que venha palavras da nossa mente, trazidas diretamente do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos e consagramos a Ti essa reunião. Amém. Amém, amém. Hoje a gente vai ter um culto um pouco diferente. Na parte da palavra, a gente vai ter um momento de intercessão para estar orando pelas pessoas das nossas famílias, para às vezes pessoas que vocês conhecem. Eu acho legal, às vezes, até puxar o WhatsApp e ver o nome dos familiares também, porque às vezes tem tanta gente na nossa família que às vezes está passando por coisas que a gente não sabe, né? E que se beneficiariam muito da gente estar orando, estar intercedendo por eles, tanto quanto amigos. Às vezes a gente não tira um tempo para orar pelos nossos amigos, vizinhanças, é, até governos, né, a nossa igreja. Então, esse culto vai ser um culto diferente, né, para a gente fazer essa mudança, assim, de trazer palavra para a gente estar orando, intercedendo pelos nossos familiares. Então, a gente vai fazer o louvor, o testemunho, e aí, quando for o pedido de oração, vai ser o pedido de oração, a gente vai ficar um tempo orando, o tio Pascoal vai tocar alguns hinos, algumas músicas para a gente estar ajudando nessa intercessão. E aí, quando as músicas terminarem mais ou menos, aí a gente termina de orar. Talvez o culto termine mais cedo, e pelo tempo, né? A gente vai ficar orando aí 45 minutos, uma hora. Mas eu acho que vai ser um momento bom, e uma coisa diferente. Então, quem gostaria de louvar? Mãe, a senhora abre a gente com louvor? Abre a gente com louvor, não, né? Abre o culto com louvor. Ok. É o número 400 da harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de louvar um hino? Não? Ok. Então vamos passar para a parte dos testemunhos. Alguém tem um testemunho para estar compartilhando? Pode ser de agora, pode ser de antes. Vamos lembrar. Uma Tá coisa que Deus tem difícil, hein? feito. Oi? Tá difícil, hein? Eu vou, Assim, vou posso Conta, falar? tio, pode contar. Depois eu conto. Paz para vocês. Na verdade, é assim, os testemunhos que a gente mais recente,
que Deus tem abençoado, tem guardado, a gente tem desfrutado de tranquilidade, de paz, e tudo isso é motivo de júbilo, motivo de bênção. As coisas vêm e a gente fica preocupado com que nem as notícias lá com isso, com aquilo, e fica muito preocupado. Mas em tudo isso eu falo assim, tem que buscar mais a Deus, né? E isso a gente tem procurado fazer e tem sido muito bom. E a gente fica pensando, poxa vida, precisa passar dar algum chacoalhão para que a coisa funcione. Mas graças a Deus as coisas estão bem, a família está bem, tem os percalços da vida, mas estão marchando sempre. Esse é o testemunho desse dia. Amém? E ler aqui, né? Aproveitar, né? Salmo 126, verso 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos alegres, graças a Deus. Amém? Amém. Eu tô cansada, gente. E, claro, depois de tudo que a gente viveu, esse sentimento eu descobri que ele até é normal, faz parte do nosso próprio sistema biológico, emocional e tudo mais. E eu tenho ficado cansadíssima mesmo. E ontem, especialmente, eu não queria ir na igreja. Eu queria ficar em casa. E isso aqui, eu tenho uma amiga que o filhinho dela fez transplante de fígado já tem uns 2 anos, ele tem 4 anos agora. E eles vêm para Curitiba fazer o acompanhamento. E ela me mandou mensagem semana passada e falou: "Tu vou chegar em Curitiba quinta-feira." E ela é católica. E ela quer ir no culto quando ela tá aqui. Ela vai comigo na igreja. E eu assim, nossa, Jesus, nem querida igreja. E aí eu falei, então tá bom. Você quer ir no culto na quinta-feira? No domingo das 11? E eu falei assim, só que eu vou pra igreja primeiro, que 9 horas tem o curso que eu faço, e depois tem o culto. Só que aí na quarta-feira, o pessoal do curso mandou mensagem dizendo que não tinha o curso por causa do feriado, eles iam emendar tudo, então era pra ir na quarta. E na quarta eu não fui. Aí eu falei, bom, então na quinta eu não preciso ir. No domingo eu não vou no culto, eu vou ficar em casa, que tô cansada, não quero ir no culto, não quero tumulto, não quero ver gente. E aí eu lembrei que tinha Jéssica. Ah, eu falei, não acredito que tem a Jéssica. A Jéssica moendo meus planos aqui, Jesus, não quero ir na igreja. Aí, aí beleza, menina. Mandei mensagem no domingo cedo pra ela, falei, Jéssica, ela ia de Uber, né? Eu falei, eu não fui no curso, então passo pra te pegar que é caminho pra mim. E ela não me respondeu. Eu falei, bom, vou me organizar, vou me arrumar aqui, porque era às 11. Vou me arrumar, vou ficar pronta e vou preparar o café. Se ela responder, eu vou. Se ela não responder, eu me desarrumo e fico em casa. Aí eu falei assim, tá bom então, né, Jesus? Tudo combinado comigo e comigo mesmo, eu falei, não vou na igreja. Deu 10h20, nada. 10h23, ela dá tempo ainda? Que eu vou. Eu falei, oh, que droga. Aí, fui lá, peguei ela, cheguei na igreja, gente. Eu tinha reclamado algumas coisas com Deus. Falei, ah, Deus, eu tô cansada, porque. Acho que eu até falei com a Samara. Eu falei, eu tô num tempo que eu tô vendo tudo tão nublado, tô tão cansada. E aí eu tô com a cabeça tão assim, sabe? Eu não tô com aquela energia baixa, aquele ânimo que eu tinha, não tô tendo. Não queria nem estar lá, não queria nem cumprimentar as pessoas. Se eu visse um conhecido, eu queria que ele não me enxergasse. Aí, gente, o pastor usava até os termos que eu tinha falado. Às vezes a vida fica nublada por causa da mentalidade que você tá tendo nisso. Eu falei, tá de brincadeira. Eu virei pra ela e falei assim: você sabe que eu não queria vir na igreja hoje? Falei pra ela, não queria vir na igreja hoje. Eu até torci pra você não responder. Aí eu chego aqui e é só Deus dando na minha cara. E pior não é isso, é pior que ele tá usando as palavras que eu usei ontem. Ele tá falando que eu tava falando ontem. Aí eu fiquei, achei uma graça, falando como Deus é, gente. Deus é muito Deus mesmo, né? Ele vai cercando, assim, cuidado dele, Deus é muito lindo. Eu gosto muito da paciência dele comigo, porque eu acho que chegar no céu e falar assim, olha, isso aqui exigiu paciência. E aí hoje, uma amiga minha quer que eu faça um curso, e ele é caro, e ela é do comercial desse curso, tudo, é um cara cristão também. E ela, Ana Paula, faz o curso. Eu falei, eu vou pensar, né? Mas eu falei, amiga, não é meu tempo. E assim, além de não ser meu tempo, eu tô meio esgotada, assim. Eu já fiz tanto curso, já estudei tanto, já fiz tanto. Eu tô um pouco, não tô com aquele ânimo, aquele pique. Eu falei assim, e eu tô precisando trocar minha mentalidade. Ela falou assim, eu não tô com a cabeça certa. Ela, você sabe qual que é o primeiro tópico do curso? É sobre transformação de mentalidade. E ele, cara, não é coach, não, Ana Paula, ele é um cristão, bem cristão mesmo. Ele vai falar sobre isso.
e ela me deu um super desconto lá. Eu falei, olha, mas mesmo assim eu ainda vou dar uma pensada, porque devagar com dor que só tem de barro. Mas eu achei engraçado, era os fechamentos em cada curva. Era reclamar de uma coisa, Deus fechava com outra. E eu tenho vivido muito isso, mesmo que às vezes eu falo, tô cansada, tô esgotada, e eu tô, como humana que eu sou, tô cansada. Mas o que me encanta nesse tempo é realmente o cuidar de Deus comigo. Tem um versículo que eu deixo na minha tela aqui, que é aquele versículo que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então não é no nosso próprio, não é na nossa sabedoria nem na nossa capacidade intelectual que as coisas acontecem. É no controle de que Deus está no controle, no entendimento que Deus está no controle, e que por mais que não nos pareça óbvio, a gente tem que enxergar nesses momentos que Deus tá ali. Então, assim, reconheçam em todas as suas veredas. Então, em todos os momentos, Deus está se fazendo presente, e muitas vezes quem não está observando somos nós. E eu posso testificar que todos os dias Deus tem cuidado para aquele dia de mim. E eu tenho vivido isso há muito tempo. E muitas vezes eu não fui grata a ele. Então, até eu sendo muito birrenta e falando, não vou, não vou, não vou, eu vi muito cuidar de Deus comigo ontem. E eu comentava com a minha amiga que é católica, e ela falou assim, Mica! Nossa, eu falei, você não tá entendendo. Eu falei exatamente isso. Eu mandei o áudio, acho que eu mandei esse áudio pra Samara, falando exatamente aquela frase que o pastor estava falando. E quando você fala assim, eu falei, gente, e era batista, tá? Não era nem assembleia pra gente falar que era pentecostal o negócio. Então, eu só queria compartilhar, porque pra mim é bonito de ver o cuidado de Deus comigo e a paciência dele, assim. É isso. É só a gratidão. Amém. E foi aquele versículo que a gente leu mais cedo, né, de Salmo 139, que Deus entrelaçou a gente desde do ventre, assim, ele sabe tudo. Então Deus já sabia o jeito que você é, a personalidade, que ele precisava fechar cada curva que você desse, ele ia te encontrar lá. E esse é o nosso Deus, ele conhece a gente, ele sabe de todas as nossas necessidades, ele sabe do íntimo da gente, ele sabe de tudo. É como diz no Salmista, né? 139, do 14 ao 16, que a gente meio que refletiu mais cedo, né? Até antes do mundo acontecer, Deus já tinha em mente a nossa vida. Isso é muito especial para a gente. Isso, na verdade, é um testemunho, né? Da gente estar aqui. A gente está, nem sei, uma vez eu li a chance da gente nascer, tipo, é um absurdo, assim, sabe? É maravilhoso ver que Deus não só colocou a gente, como criou a nossa personalidade, criou quem a gente é, criou tudo, tudo na nossa vida, assim, e ele se importa, não só criou, como ele se importa, né, com tudo, do fio do cabelo até os nossos órgãos, tudo Deus se importa, assim, ele se importa às vezes mais do que a gente pensa que ele se importa com, né, às vezes até a vontade de ir na igreja, ou no meu caso, né, o meu testemunho é hoje a semana da Sophie, essa semana ela vai para a escola de bíblica de férias, né? Que é a EBF no Brasil, a que chama VBS. E hoje foi o primeiro dia dela lá, e porque eu mudei ela para essa escola que ela tem uma amiguinha, e essa amiguinha, que é a melhor amiga dela, eu aproximei com a mãe, né? E eu e a mãe ficamos amigas, e a mãe se interessou em colocar a menina nessa escola também. E se interessou que eu sou cristã, ela também tem esse lado mais cristão. Ela me chamou para eu ir para essa igreja no domingo acompanhar ela. E eu fico pensando, eu falei assim, meu Deus do céu, tipo assim, a Sofia precisava dessa amiguinha, porque ela sozinha, ela provavelmente talvez não ia, ou talvez não ia aproveitar, porque ela, né, fica com medo, quer chorar, não, né, não tá acostumada. É uma igreja muito grande, essa igreja que eu levei ela daqui. E com essa amiguinha, ela foi e aproveitou, e eu sentei com a mãe, a gente ficou conversando, e a mãe, a gente vai no domingo, né, nessa igreja junto. Eu fico pensando, gente, como Deus trabalha assim, sabe? E vocês sabem que quando a Sophie saiu da outra escola, que era a escola cristã, que estava tudo certinho, e foi para essa, e eu sem entender, e não era o que eu queria, e de repente eu tô lá sentada numa igreja com uma mãe que eu conheci na escola, que a menina tá sendo uma ajuda para Sophie, e eu tô sendo uma ajuda para a mãe dela. Tipo, olha como as coisas, né? Como se Deus encaixa as coisas assim, a gente sem saber, Deus está dando tanto a oportunidade de a gente estar continuando a escola. No fim, essa menina vai para a escola que a Sophie saiu,
Tipo assim, é uma coisa muito, muito assim, né? E a Sophie tá tudo bem. Já falei com a Sophie que a amiguinha não vai para estar na escola no ano que vem. E ela, tudo bem, tá? Desde que ela volte para a mesma escola, ela tá tranquila. E eu tô assim, gente, como Deus trabalha. E é isso, né? Deus trabalha nas nossas vidas de forma muito sobrenatural. Basta a gente olhar e ter olhos para não colocar as coisas só como o normal do dia a dia, mas sim como sobrenatural de Deus, que nem Ana, você falou da sua amiga, te mandar mensagem, tipo assim, sobrenatural, sabe? Não era coincidência, não era, né, tipo assim, do jeito que você falou, a mensagem, eu precisava daquilo. E é assim que Deus trabalha. Deus move pessoas para saírem de outro lugar, para ir na sua cidade naquele dia que você precisava estar lá para você estar preenchendo. Eu não sei quanto tempo vai ser a amizade da Sof com essa menina, a influência que a gente vai ter nas mães dela, mas que esse tempo que a gente tiver, se for para muitos anos ou se for pouco, que possa ser uma influência, né, para continuar levando a mãe para a igreja e o pai depois para a igreja, porque a mãe tem tanta vontade e o pai tem amigos cristãos que falou da escola que essa escola que a Sofia era antes, e aí o pai colocou nessa escola por causa dos amigos cristãos. Tipo assim, eles estão sendo cercados assim de pessoas cristãs em volta dele. E eu fico assim, gente, como Deus trabalha. Então, esse era o meu testemunho que eu queria compartilhar com vocês, do trabalhar de Deus na nossa vida. E se Deus quiser mais, ainda vai ter. Pode falar, tipo, Pascoal, tá cortando. Ô, Ana Paula, e lembrar que Deus criou Adão e Eva para você chegar aqui. Dá Sim, para acreditar ou não? dá, mas eu ainda quero bater nela, tio. Mas lembra disso, que, né, a gente, quando estava pensando aqui de árvore genealógica, esse negócio, tá, daí você vai ver para que a gente chegasse aqui o que foi necessário antes, entendeu? E aí, na medida que você estava falando, eu estava lembrando o seguinte: Deus criou Adão e Eva para que hoje você estivesse aí contando essa história. E Deus com cuidado com você. E Que é maravilhoso, né? só fazendo um adendo, a gente está estudando sobre isso, sobre a criação e os papéis de homem e mulher, e assim, muitas das coisas que têm acontecido comigo, eu percebo que é Deus ajustando a minha própria, eu me ajustando a quem Ele criou para ser de fato, porque a gente vem nesse ritmo de vida do mundo, e não estou falando do mundo como um mundo perdido que a gente comenta na igreja, estou falando do mundo secular que exige, cobra, e às vezes afasta a gente de quem Deus criou a gente para ser essencialmente como Eva, que nós somos mulheres a partir de Eva. E às vezes Deus está realinhando. E a gente não gosta do processo de tratamento de Deus porque ele não tem a velocidade que a gente quer, não é no formato que a gente quer, não vem embalo que a gente quer, mexe em cantinhos que a gente não queria que cutucasse porque dói. Ele revela pra gente quem que nós somos de verdade, que às vezes a gente acha que não é, e Deus fala: Ah, você acha que você é uma florzinha de Jesus, mas vem cá que a florzinha de Jesus precisa ser podada, que tem umas coisinhas aqui erradas. Então, por isso que eu falo, eu tenho visto cuidar de Deus comigo diariamente, porque eu até brinquei hoje com uma pessoa falou para falei assim, eu não sei nem como que eu tenho um negócio ainda, mas eu percebo que Deus está no controle e Ele está deixando exatamente no lugar que tem que deixar, não é por causa das coisas dos negócios, é por causa de mim. Ele não vai perder ninguém que algum dia ajoelhou e falou para ele assim, que seja feita a sua vontade da minha vida. Só que a gente não sabe como o peso dessa oração. E ele vai tratar a gente do jeito porque nós pertencemos a ele, nós fizemos a escolha de pertencer a ele, ele é o nosso líder, é ele que vai moldar. E dói esse processo de molde, né? Porque ela vai apertando aqui, modelando ali. E eu percebo exatamente isso. Eu tô brincando aqui, mas ela é o nosso primeiro modelo de mulher e ela foi criada perfeita. E é isso mesmo. E Deus hoje fala comigo muito sobre coisas que tem que alinhar o que ele quer. Ele está me alinhando ao que ele quer e não ao como eu achei que deveria ser. E esse processo é difícil porque existe, como diz Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte, essa guerrinha interna nossa, né? Então é isso, da Eva até aqui deu um trabalhão. Mas eu sou grata a Deus pelo cuidado dele e eu sou grata de verdade, porque é muito amor e paciência mesmo. Amém, verdade. É verdade. Mais alguém quer compartilhar? Pode Eu falar. quero dar o, te- eu- Foi amor, sim. dar o testemunho.
Pode. Esse testemunho é muito antigo, né? E quando nós estávamos para casar, nós construímos uma casa pequena lá na Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo, e todo mundo sabe que fomos assaltados ali, roubaram a nossa casa, roubaram quase tudo que a gente tinha, e aí depois nós fomos morar no Planalto, e tivemos que sair do Planalto. E comecei a orar pedindo para Deus que eu queria uma casa no centro de São Bernardo. Por quê? Porque se um dia se eu não tivesse carro, daria para mim pegar um ônibus para ir para a igreja, porque na Santa Terezinha naquele tempo não passava um ônibus, demorava para passar outro. Então, não batia os horários. E chegou esse processo, nós estávamos morando lá já no Planalto e tínhamos que sair, e eu não queria sair para pagar aluguel, eu queria sair, queria comprar uma casa, mas como sempre foi difícil comprar casa, nós começamos a orar. E a Marta estava grávida do Robson e ela falava assim: olha, nós vamos, até o fim do ano, nós vamos ter nossa casa. E esse filho vai nascer, nós vamos estar dentro da nossa casa, que é o Robson, né? Isso era em junho. E isso aí era o pedido da Marta. E o meu pedido era o seguinte: eu queria uma casa no centro de São Bernardo, para que, quando eu não tivesse carro, eu pudesse ir para a igreja, tomar um ônibus para ir para a igreja, que eu tinha que ir na escola dominical, tinha que ir no estádio da banda e tinha que ir no culto à noite, né? E começamos a orar, 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 e nada batia, nada entrava no nosso orçamento, não tinha como, e nós orando. Por fim, quando foi em outubro, mais ou menos, apareceu, em setembro, outubro, apareceu um leilão na Caixa Econômica, e eu falei, vou dar um lance aqui, né? Eu estou contando porque eu acho que não é todo mundo que sabe disso, por isso que eu quero mostrar, né? Eu falei, eu vou dar um lance na Caixa Econômica. E eu dei um lance ali, não sei se vocês lembram, ali no Rui de Ramos, no Pombal, tinha um sobrado lá e eu dei um lance no Pombal. Depois eu dei outro lance numa casa ali no Baeta, ali perto do Chopão mesmo. E, por fim, eu dei um lance também na Lusitânia. E tá, no dia do lance, da abertura do leilão, eu fui até a Caixa Econômica. Quando eu cheguei lá, em Santo André, eles falaram para mim assim, eu queria o quê? Eu queria o melhor mesmo, porque o sobrado ali do Pombal era um sobrado muito bom. E eu queria aquele lá, né? Aquele lá era o primeiro. Simplesmente eu fiquei no 17º lugar. Tá. Falei, se ele não conseguir, tem o 16º. Se não conseguir, tem o 15º. Até chegar e não dar, eu poder estar na lista, ia ser muito complicado. Aí eu falei assim, então vê ali ali do Baeta. Chegou lá, fiquei em 10º lugar. Falei, também não tem lógica. Eu falei, então olha da Lusitânia. Ele falou assim, da Lusitânia não tem lance. Eu falei, não, tem porque eu dei. Ele falou, não, não tem. Eu que abri isso aqui e tal, não tem. Eu falei, tem, eu dei o lance, como é que não tem? Aí ele gritou para um camarada assim mais longe, que estava assim, mais afastado, e falou assim, ô fulano, da Lusitânia. Ele falou assim, tem um lance. Ele falou para mim, se tem um lance, é seu, porque não teve lance. Aí foi ver, tinha lá, fui eu o único que tem o lance. E eu lembro, e eu nunca vou esquecer o valor da casa, porque era assim, a Caixa Econômica financiava 100% do valor que ela estava pedindo. E o que nós dessemos a mais, nós tínhamos que colocar do bolso, né? Teve gente que colocou 5 mil, 10 mil, tal, eu não sei. Eu sei que o valor era 4 milhões
499.999 cruzeiros e 77 centavos. Se você acrescentar 23 centavos, ficaria 4.500.000 cruzeiros na época. E o que eu fiz nesse lance? Eu só arredondei os 23 centavos. E eles me perguntaram depois assim, se eu tinha os 23 centavos para dar de entrada na casa, né? Lá me perguntaram, e foi muito comentado lá dentro da caixa. Olha, ele tirou a casa com 23 centos, né? Centavos, 23 centavos. Né? E foi, olha, 23 centavos, 23 centavos e tal, né? Bom, por fim, tem que se fazer a papelada, tá? Burocracia, e tá bom, fizemos tudo direitinho lá. Quando foi dia 29 de dezembro, que seria o seguinte, no outro dia o banco não trabalhava, fechava. Então, esse dia, 29 ou 30, agora eu me esqueci. Eu sei que o banco funcionava até meio-dia. Nesse último dia, quando foi 10h30 para 10h30, entre 10h30 e 11h, nós estávamos assinando a escritura na Caixa Econômica. Mais uma hora, eu lembro que mais uma hora o banco encerrou o expediente e nós já íamos entrar por outro ano. Quer dizer, cumpriu o meu pedido, que era uma casa no centro de São Bernardo, e cumpriu também o desejo da Marta, que era até o fim do ano da casa. E nós pegamos a casa. Tá. Só que tinha mais coisa para frente. Tinha que tirar a pessoa. Para tirar a pessoa, era por nossa conta. Aí nós saímos da Caixa Econômica, vamos fazer uma oração. Eu lembro que a nossa oração foi o seguinte: Jesus, se for uma pessoa que está precisando, eu não vou ter coragem de tirar. Vai na nossa frente. E nós fomos. Chegamos lá, aí isso a Marta já estava no 9º mês já. No 8º mês. Estava no 8º. No 8º mês. Mas não deu um mês. Você ganhou o Robson? Então estava no 9º mês já. Aí nós fomos lá na casa e conversamos, a mulher que nos atendeu, e eu lembro que ela perguntou 3 vezes para mim, assim, a gente conversando, o que você me propõe? Eu desviava o assunto e entrava em outra coisa. E desviava o assunto e entrava em outra coisa. Aí ela falou, por fim ela falou assim, olha, como vocês jogaram limpo comigo, eu vou jogar limpo com vocês. Para onde eu ir, eu tenho. Só que eu não tenho como fazer a mudança. A casa é pequena, já sabia que não tinha muita coisa. Eu falei, não, mas se o problema é esse aí, eu faço a mudança para você. E aí eu perguntei para ela assim, quando que a senhora pretende mudar? Eu lembro que ela falou assim, quinta ou domingo. Nossa, para mim foi o máximo, né? Falar que ela ia mudar na quinta ou no domingo. Por fim, ela mudou no domingo. Aí eu falei para o meu pai, agora vai lá e prepara essa casa aí, porque quando daqui isso já falei no domingo, que eu terminei de fazer a mudança para a mulher, aí foi lá para o meu pai, falei, pai, está aqui a chave, amanhã o senhor vai lá, arruma isso, expliquei para o meu pai, e tudo bem. Com uma semana, nós mudamos para casa. Certo? Isso foi no dia 8 de janeiro. Quando foi dia 25 de janeiro, Robson nasceu. Quer dizer, tudo que nós pedimos aconteceu. E por que eu tinha pedido, assim, Senhor, olha, se eu quero uma casa no centro de São Bernardo, porque se eu não tiver carro, eu posso pegar o ônibus, que era descer o morrão ali, rapidinho, já pegava o ônibus e estava tudo bem, né? Pois eu tive que cumprir isso aí. Fiquei 1 ano sem carro. E nesse 1 ano, graças a Deus, eu nunca faltei em nenhuma escola dominical, nunca faltei um ensaio da banda e não faltei um culto. Eu tinha que cumprir com o que Deus deu. Depois, aí com o carro, aí você começa a viajar, é outra história, né? Mas
Eu fiquei, o que eu pedi aconteceu. Então, o que eu quero dizer para vocês? O que nós pedimos? Que a casa até o fim do ano. Uma casa no centro de São Bernardo e a parte para ir para a igreja e o nascimento do Robson, Deus cumpriu tudo, né? Então, isso aí eu estou certo? E isso aí, eu quero dizer o seguinte, que Deus, ele quando prepara, ele prepara tudo direito, tudo de acordo. Samara pregou sobre Balaão e eu achei interessante, que eu não tinha nunca observado isso, né? A mula apertou o pé de Abraão lá, machucou. Ele ficou tão irado com aquela bênção que ele estava recebendo que queria matar a mula. Mas aquela bênção que estava doendo nele, o que aconteceu? Foi livramento para ele não morrer, senão o anjo tinha dado uma espada na orelha dele lá, né? Não ia ser igual Pedro, né, na orelha, ia ser cortar o pescoço. Então, a dor, até na dor que Deus permite a gente ter, é porque Ele está preparando algo melhor lá na frente. Então, nós temos que, lógico, sempre pedir para Deus o discernimento para a gente entender como Deus quer trabalhar com cada um de nós. E a bênção está na mão daqueles que servem a Deus. Amém. Amém. Esse testemunho da casa é muito legal. E não só da casa, né? A gente tem da casa, tem do Green Card, tem. Nossa, Deus tem tanto testemunho que não tem como não ver a mão de Deus assim em cima da nossa família. O do Green Card também é um testemunho que, né, a gente hoje tem cidadania, a gente vive aqui, tem, nossa, é bênção atrás de bênção, que nem quando a Sophie nasceu, eu falei, nossa, a linha do meu pai, né, a linhagem do meu pai vai ser americana, tipo assim, sabe? Tipo, ela vai casar aqui, provavelmente, né? Vai ter filhos aqui e, tipo assim, uma linhagem da família Mota vai ser americana daqui a alguns anos, né? Ou daqui a algumas décadas vai ser americana. Então, assim, olha como Deus, tipo assim, o vô e a avó talvez nunca pensaram nisso, né? Não só a Sofia, a Sofia já é americana, mas então assim, meu pai já tem uma sobrinha mesmo daqui, uma neta daqui, mas tem as meninas que, se continuarem aqui também, as filhas do Wellington, também vão se casar, então vão ter filhos americanos, né? E aí é outra linhagem. Então, assim, toda essa família do meu pai, da minha mãe, né, vai tudo aqui. Então, assim, como Deus. Que é bênção, né? Que bênção a gente poder ter isso. E do Gustavo agora lá em Portugal, também tem do Eduardo também agora. Então, assim, tem a nossa família, não só a gente, que eu lembrei da gente por causa do Green Card, mas tem o Gustavo lá em Portugal. Então, a gente vai ter uma linhagem na Europa, a gente vai ter a linhagem, né, do Eduardo, quando as filhas crescerem, tudo. Então, é muita bênção que Deus tem feito na nossa família, às vezes muito testemunho, eu acho que a gente tem para contar e para estar lembrando, né, dessa da casa, do Green Card, da vinda para os Estados Unidos. Nossa, meu, é muita coisa que Deus trabalhou assim nas nossas vidas nesses anos todos de Estados Unidos. Bom, então vamos passar para a parte da intercessão, da oração. O tio Pascoal, quantas músicas que a Malu passou para o senhor? Duas? Então, se são duas de 5 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos tocar, toca uma, toca a segunda, aí volta para a primeira, aí dá uns 15 minutos, talvez, de momento de oração, que aí eu acho que dá certinho, a gente acaba terminando aí uns 5 minutinhos antes do culto terminar. E aí, o que eu sugiro, assim, né, duas opções. Começar orando por todos que estão aqui no culto primeiro, né? Assim a gente consegue interceder, cobrir todos com oração e tudo. E depois a gente pode estar pegando os nomes da família, abrindo o WhatsApp mesmo, assim, pode, né, abrir seu olho, olhar no celular, eu tenho aqui aberto, e tá orando pelos familiares, porque quantas vezes talvez a gente não orou pela, sei lá, pela Gisele, o marido dela, né? O filhinho do André, né? É, pelo a Gustavo e a Aline, né? Acabei de mencionar eles. Então tem tanta gente que às vezes a gente
esquece, não vê todo dia, não vê direto, esquece de estar intercedendo. Então, talvez esse é o momento para a gente estar intercedendo para eles, tá bom? Então, a gente vai tocar a primeira música, a segunda música, e a senhora repete a primeira de novo. Eu acho que vai dar um total aí de 15 minutos. E aí a gente termina fazendo oração. Pode falar, Ana. Tá no mudo. Desculpa. Em relação à oração, alguém vai fazer a oração em voz alta? Por exemplo, digamos que eu vou orar pela família do tio Pascoal. Aí eu oro pela família do tio Pascoal. Aí o próximo ora pela família da tia Nice, por exemplo. E assim sucessivamente, mas aí uma oração específica, e aí cada um orando em concordância. Pode ser, eu tava pensando em cada um ficar no mudo mesmo, ouvindo o É hino e porque orar, talvez. mas pode É porque ser. eu acho que fica um pouco. A gente fica um pouco confuso quando começa, quando termina com os hinos. É um pensamento, não sei se vocês estão de acordo. Pode ser quem tá no. E quem tá sem a câmera ligada, que talvez não vai Não tem querer. problema. Se não quiser orar, não ora. Mas se quiser orar também, porque, tipo, às vezes, a gente, qualquer coisa a gente repete. Ora por duas famílias, se for o caso. Não tem problema. Tá bom, pode ser. Então, você quer abrir orando aí, depois de você vai eu, depois o tio Pascoal, depois meu pai, depois minha mãe. E aí, quem tiver com a câmera desligada que quiser entrar, só me dá um toquezinho pra eu chamar vocês, tá bom? Então, vou falar o que eu vou fazer o que eu falei. Vou orar pela família de Pascoal, então. Aí eu oro pela. Pode ser? Pode ser. Pai eterno e santo, quero te entrar na sua presença hoje, Senhor, e apresentar a família do tio Pascoal. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe quais são os desafios que o tio Pascoal, a tia Marlene, o Vaninho, a Dani têm passado. O Senhor conhece a vida profissional, pai, familiar, quais são os desafios, o que tem passado no coração, na mente de cada um. O Senhor está naquela casa, o Senhor sabe, Pai Santo, quais são as necessidades dele em todos os âmbitos da vida, Pai. O Senhor conhece quais são os temores, o Senhor conhece quais são as alegrias, quais são os desejos, quais são os sonhos, o que tem passado no coração e na mente de cada um em relação aos desafios que precisam enfrentar no dia de hoje, amanhã ou daqui 1 ou 2 anos. O Senhor sabe quais são os temores também, Senhor. Traz paz ao coração, acalenta, Pai, o espírito. Senhor, mostra que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes, de cada uma dos problemas que às vezes surgem e a gente não sabe o que fazer com eles. Mostra que o Senhor tem estado no controle sempre, todo o tempo, Senhor. Que o Senhor seja Deus e brilhe na vida deles a cada dia, que eles se sintam profundamente amados e cuidados por Ti. Senhor, traz livramento sobre essa casa, Senhor. Reveste esse lugar com Teu Espírito, com Teu poder. Coloque anjos acampados ao redor da casa do tio Pascoal, da tia Marlene, também da casa da Dani, da casa do Vaninho. Visita-os com poder e graça, Senhor, que eles se sintam amados e cuidados profundamente por Ti, Pai. Que eles possam manifestar a Tua glória aqui na terra, que eles possam mostrar aos outros, Senhor, que o Senhor é o Senhor da vida deles, que o Senhor tem cuidado deles, e que respostas que estavam sendo necessárias e estão sendo aguardadas com ansiedade, Senhor, cheguem à casa deles e que eles entendam o que o Senhor tem trazido para este tempo. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou estar orando por você, Ana, Amém. e sua família. Senhor Deus, continuando aqui esse momento de oração, intercessão, Pai. Senhor, eu venho te pedir e posicionar a vida do tio Germano, da Ana Paula, do Douglas, da Simone, dos meninos, do Andrei, Senhor Deus. O Senhor sabe tudo o que eles têm passado, o Senhor sabe como a vida deles se encontra no momento, Pai. Eu peço que o Senhor dê forças, ânimo e a paz que excede todo entendimento, que ajude eles a caminhar. Eu peço uma bênção especial na vida deles, Senhor Jesus. Gifts, Senhor Deus, presentes, ó Pai, vindo dos céus, Senhor Jesus, que não tem como eles eh, duvidarem, ó Pai. Senhor, eu venho te pedir uma bênção especial na vida da Ana Paula, dê sabedoria para ela. Existem tantas mudanças acontecendo num período curto, e se está acontecendo é porque o Senhor quer trabalhar coisas às vezes até rápidas, ó Pai. Senhor Jesus, abre a mente dela, remove as distrações dela, dos meninos também, do Douglas, da Simone, Pai. É para que eles possam conseguir enxergar o que o Senhor tem para eles, o chamado, a direção que o Senhor tem colocado, Senhor Jesus, neles. Abençoa o negócio da Ana Paula, a direção que ela está querendo tomar. Coloca as pessoas certas no caminho dela, Senhor Jesus. Coloca as amizades certas. Continua, Senhor Jesus,
colocando as amigas cristãs para estar fortalecendo a vida dela. Abençoa o tio Germano, ó Pai, Senhor Jesus, cuida dele, guarda o coração dele. Senhor Jesus, o seu deitar, o seu levantar, dê fôlego e alegria e paz, ó Pai. Senhor Jesus, abençoa o Douglas ali, né, quando ele está trabalhando, Senhor Jesus, os sonhos dele, os planos dele, o coração dele, os sentimentos dele, ó Pai. A paz, ó Pai, coloca pessoas para chegarem a Ele, Senhor Jesus, abraçar Ele, caminhar com Ele, ó Pai. Homens de Deus abraçando com Ele, dando conselho, Senhor Jesus, para Ele que vem de Ti, ó Pai. Godly counsel, Deus. Senhor, eu peço, te abençoo, peço pela Simone e o Andrei, Senhor, abençoa o casamento deles. Senhor Jesus, cuide e livre eles do mal, livre os meninos de todo mal, de todo perigo, ó Pai. Que os meninos possam continuar crescendo, Senhor Jesus, se fortificando em Ti, na Tua palavra, Senhor Jesus, dê discernimento para Simone e para o Andrei, Senhor Jesus, está criando os meninos da maneira que o Senhor quer que eles criam, que eles cresçam, Senhor. Jesus, abençoa o casamento deles, que possa se frutificar e florescer. Senhor Jesus, que o amor possa reinar, a paz, Senhor Jesus, fruto do Espírito Santo, ó Senhor Jesus, possa reinar e que as pessoas possam ver Cristo através do casamento dos dois, que eles possam ser exemplos, que eles possam abraçar casais que precisam, que eles possam ser um meio de bênçãos, Senhor Jesus, na área do aconselhamento para outros casais. Senhor Jesus, e que os meninos possam refletir seus frutos, ó Pai, dessa união para o bem, Senhor Jesus, e pregar para os seus amigos também, ó Pai. Guarda essa família, guarda, Senhor Jesus, o deitar e o levantar deles, ó Pai. Senhor Jesus, esteja com eles, ó Pai. Coloca um foco especial na vida deles, ó Pai, essa direção, a paz é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode orar, tio Pascal. Eu tirei a música que está atrapalhando, tá? Tá bom. Minha vez? Isso, pode orar. Vou orar para a casa do Cid, tá bom? Tá bom. Pai querido, nesse momento que nós elevamos a nossa voz, Pai, hoje temos orado, eu tenho recebido um tipo de júbilo. A Samara tem orado também pela casa da Sônia, Pai, e agora estamos intercedendo pela casa do Cid, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, Senhor. Tu conheces o coração dele, Pai. Tu sabes tudo aquilo que é necessário, Senhor, para que a sua vida seja realmente plena em função, Senhor, da tua obra e da tua graça e da tua glória, Pai. Senhor, muito obrigado por ser nosso irmão, tio das meninas, e também, Senhor, a vida dele, Pai. Tu conheces, tu sabe o que vai no coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Faça do Cid, Pai, um instrumento para a glória do Teu nome, Pai, como marido, como o avô também agora, né? Privilégio, Senhor. Põe a sua mão santa sobre ele, Pai, e que ele seja literalmente, Pai, um instrumento para a glória do Teu nome, Senhor. Que seja um homem cheio da Tua graça, que seja um homem cheio do Teu poder, que as suas palavras vão de encontro às necessidades, em tudo possa ser construído, Pai. Em tudo possa glorificar o Teu nome, Senhor. O lar dele, Pai, a Soninha, que esses dias atrás teve aquele problema, Senhor, da cirurgia, mas com certeza ela está plenamente recuperada, Pai, e nada de grave vai acontecer. Também, Senhor, usa bastante, usa muito, Senhor, a Soninha, como serva Tua, Senhor. Derrama da Tua graça, Pai, que aquilo que ela faz, que ela vai fazer, seja para glorificar o Teu nome. Senhor, derrama da Tua graça sobre a Tua serva, Senhor, no seu ministério, Pai. Ela gosta de cantar, isso é muito lindo, muito bonito, Pai. Que ela continue sendo, Pai, fazendo sempre o melhor para a glória do Teu nome, como mãe, como esposa, como avó também, como tia, como irmã, enfim, a família dela. Que todos sejam abençoados. Senhor, ajuda que ela, quando falar, Pai,
quando ela disser alguma coisa, sempre esteja o teu Espírito Santo conduzindo, Pai, de tal forma que haja construção, haja realmente edificação nas palavras dela, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Queremos também te pedir, Pai, ajuda o Guilherme, Pai, a casa dele, a Aline, Pai. Derrama da tua graça, Pai, que ele seja um instrumento para a glória do teu nome, Senhor. Os seus projetos, Pai, cada um seja colocado diante de ti, Pai, e prospera, Senhor, conforme diz o Salmo 1, onde tiver a planta dos pés, que prosperarão, assim como José, Pai, em tudo que colocava a sua mão. Derrama da tua graça sobre o Guilherme, sobre o lar dele, e a Maria Fernanda, Pai, que possa ser direcionada, Pai, seja ensinada nos teus caminhos, Pai. Ajuda no crescimento dela, Pai. E que aqueles projetos dela também sejam, Senhor, aprovados por Ti, Pai. Derrama da Tua graça no seu futuro, Senhor. Jesus, que aquela casa seja bênção para a glória do Teu nome, Senhor. Também queremos pedir para o Vitor, Pai. Senhor, muito obrigado por ele ter sido efetivado, Senhor, naquele trabalho. Dê graça a ele, Pai. Manifesta a tua graça e a tua glória sobre a vida dele nos seus trabalhos, nos seus projetos, nos seus estudos, enfim, Pai. Prospere, Senhor, Vitor, para a glória do teu nome, Senhor. Que ele possa também, Senhor, talvez ter o casamento com a Ana, Senhor, e que seja para a glória do teu nome, Senhor. Que aquilo que eles fizerem, Senhor, a construção que eles fizerem, Senhor, em tudo seja agradável a Ti e que haja a sua proteção, haja, Senhor, a prosperidade e através de Ti, Senhor, na vida deles. Conduza-os, Pai, de tal forma que nós podemos logo, logo falar: Deus tem te ajudado, Deus tem te prosperado, Deus tem te ajudado. E que ele seja realmente próspero, Pai, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. E a vida, Senhor, da casa do Cid, na igreja também, que seja realmente de edificação, Pai. Senhor, que nós possamos ser ousados, Pai, ser ousados e usados por Ti, Pai, para glorificar o Teu nome. Derrama, ó Deus, da Tua graça, e em nome de Jesus que nós te suplicamos isso, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Amém. Senhor Deus, eu também quero, Senhor, juntamente com as orações que estão sendo feitas, clamar pelo Teu poder, pela Tua misericórdia sobre a família Mota, Pai. Relembrando, Pai, quando a minha mãe, ela gostava muito de benzedeira, ela gostava muito, Pai, de coisas que não te agradavam. O meu pai também não te conhecia, nem um dos dois te conhecia, Pai. Mas quando eles te conheceram e quando eles realmente entregaram a vida, Senhor, para Ti, tivemos uma mãe que nos ensinou, Pai, a boa palavra, nos ensinou a respeitar a Tua casa, respeitar os Teus servos, ensinou-nos, Senhor, a trilhar os Teus caminhos com verdade, com sinceridade. Sou grato a Ti, Pai, pelo trabalho que os meus pais fizeram na Tua casa e hoje nós colhemos esse fruto, Pai, porque todos os Teus filhos são abençoados, Pai, de uma forma e de outra. Nós reconhecemos essa bênção, Pai. Mas o inimigo não fica feliz sabendo, Senhor, que Tu está presente em cada um cada componente, Pai, da nossa família. E ele entra com setas, ele entra, Senhor, com violência, com ira, tentando nos destruir, destruir a nossa capacidade de raciocínio, destruir, Senhor, o nosso ego, destruir, Senhor, o nosso sentimento, destruir, Senhor,
o que tu tens, Senhor, para cada um de nós, mas eles não conseguem tirar dos nossos corações o teu Santo Espírito, Pai. Nós somos gratos a ti. Agora, Pai, eu te peço para cada membro desta família, o principal e os que vêm, Senhor, depois, os ramos que se seguem. Põe uma cinta de fogo, Pai, em volta de cada um. Eu não vou exemplificar o nome, porque são muitos, mas que cada um seja, Pai, dominado pelo Teu Espírito Santo, e que toda obra do mal caia por terra. E tem coisas, Pai, que nós queremos a solução e nós não a vemos, mas sabemos que Tu está trabalhando, porque a Tua palavra diz que as lágrimas de um santo, elas não caem em terra, Tu recolhes todas elas e faz com que ela prospere também no seu tempo. E o porquê de cada um, Pai, de cada família, de cada necessidade, de cada problema, nós não sabemos muitas vezes o porquê. Balaão, Pai, ainda que ele não estava trilhando os teus caminhos, mas pela dor, tu fizeste, Senhor, ele ver que pela dor ainda tu estava dando uma oportunidade. Se ele não aceitou mais para frente, é outra coisa, mas tu, Senhor, proporcionou a oportunidade. E que nós possamos, Pai, às vezes na dificuldade, na dor, no problema, Senhor, na tristeza, nós possamos ver, Senhor, que tu está dando uma oportunidade para nós não cairmos no laço lá na frente. Põe uma cinta de fogo, Pai, na vida na, na casa, na vida, Senhor, em cada um, em cada pedido, Pai. Uma, uma, uma cinta de fogo de tal forma que nenhuma flecha do inimigo venha conseguir transpassar, mas que possamos ter o livramento, Pai, em todas as áreas, em todos os sentidos. Tu sabes, Pai, que cada um de nós temos uma debilidade, temos uma fraqueza, temos uma necessidade, e às vezes, Senhor, ela nos abala, às vezes ela nos põe por terra, Senhor, mas só nos põe prostrado, Pai, para nós nos curvarmos, mas sempre clamarmos pelo Teu poder, pelo Teu nome, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias. Eu não conheço a necessidade, Senhor, eu não conheço o coração, eu não conheço o desejo de cada um aqui presente, Pai. Mas entra com providência, entra com a Tua mão santa e poderosa, Pai, e dai o livramento em todos os sentidos, e que desta família, Pai, possa sair, Senhor, vasos de honras, Pai, para que esses possa, Senhor, ter muitas flores, Senhor, e que essas flores sejam perfumadas de tal forma que esses perfumes cheguem até as tuas narinas, Pai, como um cheiro suave, e, Senhor, retorna para nós em bênção e alegria. E eu te peço, Senhor, segura na mão de cada um, Pai, porque se nós formos segurar a nossa mão, Senhor, a nossa força é fraca, a nossa mão vai se abrir e nós não vamos conseguir. Mas se tu segurar nas nossas mãos, Pai, nós nunca vamos escapar, nunca vamos cair, nunca vamos ficar derrotados, mas seremos vitoriosos pelo poder do nome de Jesus. Que a tua bênção, Pai, seja estendida e multiplicada neste dia para cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Segurar mais. Tem 2 minutinhos, mas a senhora quer fazer a última oração? Aí o senhor dá a bênção apostólica, pai? Pai querido, nesse momento também, Pai, eu agradeço a Ti, Pai, pelos pedidos, Senhor, pelas orações, pela intercessão de cada um, Pai, da família. Ó Senhor, Tu sabes, Pai, a necessidade
e o que a cada um precisa. Eu sei que lá na frente, Pai, muitos ainda vão dar o testemunho dessa bênção tão maravilhosa que tu concedeu, Pai. Também te peço pela minha família, pelo meu lar, meus filhos, as minhas netas, Pai. Estende as tuas mãos santas, Pai. E também, Pai, estendendo pela minha família, a família Almeida, Pai, os meus irmãos, os meus cunhados, as minhas irmãs, sobrinho e sobrinha, Pai. Estende as tuas mãos santas na vida de cada um, Pai. E desde já, Pai, agradecida mais uma vez, Pai, por esses momentos que estamos aqui diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós. E todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor. Amém. Paz, Senhor. Paz, Senhor, irmão. Senhor, gente. Paz, Senhor, irmão. Muito bom. Estendendo ao Cid, à Edna, né?